Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Boa noite. Dá para ouvir bem? Tranquilo? Tá? A ideia é mais um bate-papo, terça-feira, véspera de feriado. A minha desculpa é para beber e bater um papo sobre temas que eu gosto. Resumindo, véspera de feriado em Fortaleza, eu acho que é uma oportunidade da gente estar fazendo isso e estar conversando. Se tiver alguma coisa para eu comer aqui do lado, algum tira-gosto fácil aqui para mim, eu estou aceitando também, viu, mãe? Pode pedir aí. Tá? Mas basicamente a ideia é um papo, é um projeto que eu quero, inclusive, fazer algo semelhante em Brasília, que é beber e conversar. Eu acho que a ideia aqui é muito mais um bate-papo, tira dúvidas, uma conversa sobre um pouco de lógica institucional do Brasil e a gente conversar sobre determinados temas. É um projeto que eu tenho certeza que aqui eu faria fácil, porque eu tenho esse espaço, o melhor café de Fortaleza à disposição da gente, para a gente estar batendo papo e conversando. É um local que recebe de todos os públicos possíveis. Eu ontem não sabia, o Lincoln só me mandou depois, né, que o Valdone estaria aqui tocando. Se eu soubesse antes, eu teria estado aqui para com certeza ter vindo prestigiar um dos maiores artistas cearenses. Turma, eu vou falar um pouco sobre a Constituição do Brasil, sobre a Constituição que eu chamo de Carta de Papai Noel, mas um pouquinho antes é bom falar sobre golpes e Constituição. Ou seja, o que aconteceu no Brasil ao longo da história de tantos golpes e constituições que o Brasil fez. Primeiro eu vou falar da Constituição que eu mais gosto. É a Constituição que eu mais admiro, é a Constituição melhor feita pelo Brasil. E é interessante que é uma Constituição que foi outorgada. É engraçado isso, a Constituição foi outorgada. As Constituições podem ser outorgadas ou promulgadas. Elas chamam de Constituições promulgadas aquelas que foram aprovadas pelos Congressos, pela Assembleia Legislativa e passaram. Chamam disso. E algumas Constituições foram outorgadas, ou seja, foram, aspas, impostas. É engraçado que alguns países do mundo que tiveram Constituições impostas, como, por exemplo, o Japão e a Alemanha, são dos países mais desenvolvidos do mundo. E quem impôs essa Constituição, ele impôs no sentido de dar mais liberdade, de dar uma segurança jurídica maior, que para mim foi um dos dois maiores estadistas que o Brasil teve, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I faz essa Constituição, e é interessante, Marcelo, em história, eu estava num debate com um comunista lá no Maranhão, o cara era presidente da OAB do Maranhão, e ele estava discutindo comigo, doutor Juvenal, dizendo o seguinte: o período mais estável da história do Brasil foi o período dessa república. Eu disse, não, mentira. O período mais estável do Brasil, mais longo do Brasil, em termos institucionais, durou de 1824 até 1891, certo? Foi a nossa Constituição mais longeva, foi a nossa Constituição que teve quase 70 anos de idade e foi o período, salvo o período regencial, de maior estabilidade que o Brasil passou a ter, maior período de maior tranquilidade. O Brasil começa, pessoal, toda a vida a relação entre golpes e novas constituições, golpes e novo regramento jurídico, golpe e novas possibilidades de achar que a solução dos problemas estaria relacionado não só a regras institucionais claras, mas golpe em achar que essas regras institucionais seriam formadas por um pedaço de papel. Ou seja, é se acreditar que uma Constituição vai conduzir à resolução dos problemas do país. Entendeu? E é bem interessante que começa aqui, vocês vão ver a relação de mudança institucional e Constituição. Só para comparar, um país que mais ou menos tem uma idade relativa com o Brasil, os Estados Unidos é de 1776, a sua independência, a nossa secessão, que é muito interessante dizer isso, o Brasil não foi independente, o Brasil já era reino, certo? O Brasil era Reino Unido, Brasil e Portugal, quando ele se separa de Portugal, ou seja, em 1808 vem a família real para o Brasil, e em 1822 o Brasil sai de Portugal. Na verdade, o Brasil não se torna independente de Portugal, o Brasil já era o Reino Unido, Brasil e Portugal. O Brasil deixa de ser, e para quem gosta de independência, de autonomia, do direito de secessão, como eu, certo? Isso é um grande exemplo do Brasil. Pouca gente fala disso, né? Se fala em independência, mas o termo está errado. O Brasil não precisava ser independente porque ele não era colônia. O Brasil era um reino, certo? Na mesma condição que Portugal era. Em 1889, senhores, você tem o golpe da República, fique claro, foi um golpe antipopular, com pouquíssima gente fazendo, certo? Com um limitado poder de pessoas, um cara que tem o nome de um grande liberal chamado Benjamin Constant. Na verdade, o Benjamin Constant, o bom, influenciou fortemente Dom Pedro II. O Benjamin Constant, o ruim, acabou influenciando toda essa mudança do regime monárquico para o regime, na realidade, que eles vão chamar de republicano. Mas a monarquia pode ser republicana no cuidado da res pública, ou seja, no cuidado da coisa pública, do cuidado com a coisa pública. Tem um grande autor que voltou a ser editado hoje pela editora da Câmara, que é o João Camilo Oliveira Torres, certo? Que ele vai tratar claramente sobre como era a democracia coroada, ou seja, todo o período de estabilidade que o Brasil teve, junto ao reinado, em especial o reinado
de Dom Pedro II. Mas vamos ver a relação de Constituição-golpe. 1889, golpe da República, 1891, primeira Constituição, em que nós tivemos o nosso primeiro presidente com 2 anos acamado, praticamente acamado. Marechal Deodoro já vinha muito doente, era um monarquista, é engraçado isso. Perguntaram para ele, no momento do golpe, se ele estava decretando a República. Ele disse que não era o objetivo. Né? O irmão dele continuou lutando na Bahia pela monarquia, quando soube que era o irmão quem estava dando o golpe. Então, vocês verem como havia uma cultura popular muito forte. Eu tenho algumas discussões, há alguns anos, com meu amigo doutor Juvenal, sobre os erros que foi cometido nesse momento. Acho que tem um erro divino aí. O fato de Dom Pedro, naquele momento histórico, não ter um filho homem, fez a diferença. Né? Mas isso é uma outra discussão em termos de estratégia. De ter ficado no Palácio Real em Petrópolis, talvez ele tivesse conseguido manter uma resistência e não ter ido embora do Brasil, como ele de fato o foi. Na sequência, pessoal, nós vamos ter a República Velha, a República Café com Leite, todas as instituições são destruídas, dizimadas, a começar com um dos maiores assassinos da história do país, um genocida, chamado Floriano Peixoto, logo após a Deodoro da Fonseca. Florianópolis, na realidade de hoje, ela tem o nome do seu algoz, né? Porque Desterro, que era a capital de Santa Catarina, ela foi completamente dizimada por Floriano Peixoto, que passou a dar o nome da própria cidade. Até hoje, vários catarinenses querem mudar o nome de Florianópolis porque conhecem a história da sua própria ilha, a história da sua própria terra. E a partir daí, toda a construção republicana ela teve por objetivo destruir completamente qualquer aspecto da República. Toda a República teve por objetivo destruir qualquer aspecto do Império, destruir os símbolos, destruir tudo aquilo que aconteceu antes. Mas tem um ponto interessante que eles não conseguiram, a dificuldade deles em implantar novos símbolos. Né? O que é que você faz para tentar modificar os símbolos sem perder o sentido que se dá aquilo? Se você pegar a bandeira brasileira, ela é muito semelhante a essa bandeira aqui, certo? Que é a bandeira mais bonita que o Brasil teve, de longe, contando a história do Brasil. A bandeira hoje do Brasil tenta se assemelhar a essa para fazer a transição de símbolos. Né? Eu gosto muito de explicar isso com o George Orwell, né? A ideia de nova língua, de tentar dar uma nova perspectiva, novos simbolismos, novas ideias àquele mesmo símbolo. Até 30, né, chega com a ideia positivista, que começa com esse Benjamin Constant, o ruim, lá do Rio de Janeiro, começa com ele, tem muita força nesse primeiro momento, né, que vem lá de Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul, que é alguém que acaba se desenvolvendo fortemente lá na ideia do Rio Grande do Sul, e Júlio de Castilho funda, certo? Começa a fundar uma tradição com Borges de Medeiros, que... Pode sentar aqui, Micael, fica à vontade aqui, ó. Né? Que desemboca claramente... Andrezinho, tem uma cadeira bem aqui, viu, filho? Você pode sentar ali, ó. Tá? Fica à vontade. Tá? Que desemboca, ela chega ao seu ápice, né, com o maior ditador que o Brasil teve, um assassino, matou muito mais do que a ditadura militar, né, começa a dar um golpe, que aí nós vamos ter golpes, aí depois nós vamos ter golpes dentro dos golpes, certo? Tem essa brincadeira, o Brasil tem vários golpes, depois tem golpe que é dentro do golpe. Em 30, Getúlio Vargas, né, dá o golpe dele, tira do poder, né, basicamente a ideia da República Café com Leite, que acontecia na ideia do partido, para ficar claro, viu? A aliança que colocou Getúlio Vargas no poder foi a Aliança Liberal. De liberal, Getúlio Vargas não tinha nada, mas a aliança que colocou no poder foi a Aliança Liberal, certo? Que é engraçado isso, porque se eu voltar um pouco ao regime monárquico, isso aqui daria uma longa discussão dentro da base do Império, que eu gosto muito de discutir. Nós tínhamos, de fato, liberais e conservadores, e é num ponto interessante que liberais e conservadores convergiram fortemente. Quem defendia a liberdade, né? Haviam pessoas contrárias a favor da escravidão nos dois partidos, e havia pessoas contra a escravidão nos dois partidos. Foram eles que fizeram isso. Né? Os dois grandes exemplos, Visconde Cairu, do Partido Conservador, e Joaquim Nabuco, do Partido Liberal. Em 30, primeiro golpe. Pressão popular, pressão em São Paulo, guerra civil, a guerra abre São Paulo, 32, né? Inclusive alguns heróis de guerra lá. 34, é feita a nova Constituição. Essa Constituição era, aspas, um pouco mais liberal, com alguns regramentos, era melhor do que a Constituição de 1891, bem melhor, certo? A 34 dava algum melhoramento. Ela tem um defeito sério, que ela começa a se inspirar em outra Constituição, que é a Constituição mexicana, 17, 18, a Constituição da União Soviética, 19, a Constituição de Weimar. Ela começa a se inspirar nessas constituições, e aqui em 34, para dizer que ela não é melhor, ela tem uma coisa muito ruim. Apesar dela ser melhor do que a da 1891, ela tinha uma coisa muito pior do que a de 1891. Ele cria a... Alguém lembra dessa?
Ele cria uma justiça, pessoal. A justiça do trabalho é criada. Mas o trabalho não é criada para proteger os trabalhadores. Para quem conhece a lógica fascista, a ideia fascista é que somos pouco, né? Ideia do feixe, somos poucos, junto vários feixes são fortes. Ou seja, o fascismo é a ideia da junção de vários feixes, então não havia a ideia de que a gente briga, todos nós somos unidos em nome desse objetivo, em nome desse poder. A ideia fascista não admite essa ideia de colisão de classes, diferente do marxismo, diferente da ideia socialista. O fascismo era, estamos juntos, somos todos juntos. Se você não está conosco, né, a frase que começa a aparecer muito forte a partir daí, se você não está conosco, você está contra nós. E aí começa a ideia fascista bem aqui, ó. 37 no Brasil, nós vamos ter a Constituição Polaca, certo? Que vai desaguar toda a ditadura, a forte, vigorosa e violentíssima ditadura de Getúlio Vargas. 34 a 37, você começa a voltar a ter algumas instituições, o legislativo volta a funcionar, o judiciário volta a ter um pouco mais de dependência. Getúlio Vargas, como bandeia para o lado, né, a ideia mais autocrática, a ideia de autocracia, ele vai muito mais voltado à ideia de Hitler e Mussolini, certo? Do que a ideia dos países livres, né? Churchill depois como seu grande estadista nesse momento. Tá bom o som, Lincoln? Tá bom o som funcionando? Aí do vídeo? Então, beleza. Então aqui, ó. Em pouco mais, pessoal, de 100 anos, nós já temos 3 constituições. Só para comparar, os Estados Unidos em 1776 têm uma Constituição, 25 emendas, e ela está em vigor até hoje, certo? Só para dar uma comparação, aqui, né, já temos muitas constituições em 1937 a comparar com os Estados Unidos, certo? Que seria uma federação, um país tão grande, com dimensões continentais como o nosso. 37, 45, Segunda Guerra Mundial começa no mundo, né, Mussolini e Hitler ganhando muito poder, e que é bom estudar os aspectos históricos. Mussolini e Hitler eram extremamente populares. Eles tinham um apoio fortíssimo da sua população. Só se chega àquele tanto de poder com apoio popular, não tenha dúvida disso, certo? Então, aquelas pessoas permitiram que isso acontecesse. Tem um filme muito legal chamado A Onda. Alguém já falou nesse filme? A Onda, filmaço, que ele vai mostrando como os regimes autocráticos vão acontecendo. E a ideia da inspiração de um líder, esse líder conduz, esse líder usa símbolos, esse líder usa gritos de guerra, e a partir desse momento ele vai desenvolvendo todo o pensamento voltado nesse líder, certo? Nessa visão. Aqui 3 constituições, 45, Guerra Mundial acaba, Segunda Guerra Mundial acaba, outra Constituição, 1946. Só para rememorar, ó, 1824, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946. Pouco mais de 100 anos, 5 constituições. Não tem país que dê certo desse jeito, né, meu amigo? A regra do jogo mudou num período muito curto, certo? Num período extremamente curto, a situação muda fortemente. Essa Constituição vem trazendo as ideias, né, mais uma vez, nas 3 constituições que influenciaram fortemente o mundo e destruíram grande parte da perspectiva de liberdade da humanidade. Constituição Mexicana 17, Constituição de Weimar, eu troquei as datas, Weimar 18 e Constituição da União Soviética 19. As 3 constituições que dão base aos direitos sociais. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre essa desgraça, tá certo? Bastiat falou muito claramente que ele dizia que quando a fraternidade forçada destrói a liberdade, que é exatamente a perspectiva que acontece aí. Tá acompanhando? Tá tranquilo? Tá beleza? Tá rápido? Vamos lá, na sequência. Depois disso, pessoal, começa a ideia fortemente, Segunda Guerra Mundial. Churchill, que eu recomendo demais, maior estadista que esse planeta já teve, certo? Ele escreve 2 livros fantásticos, certo? Ele escreve 2 livros fantásticos, 2 volumes, chamados Memórias da Segunda Guerra Mundial. Ele acaba esse livro dizendo que ao final da guerra cai uma cortina de ferro sobre o leste da Europa, certo? Nesse momento, a União Soviética, que ele sabia que era um inimigo, e ele falou que se fosse para se reunir contra Hitler, ele se reunia até com o diabo, né? Na realidade, diabo igual a Stalin, certo? Que foi exatamente com quem ele se reuniu para a Segunda Guerra Mundial. A cortina de ferro fecha nesse momento e começa uma briga fervorosa entre a ideia capitalista, os Estados Unidos como grande líder mundial, a Inglaterra diminuindo, os Estados Unidos crescendo, e, por sua vez, a União Soviética aumentando e entrando no seu domínio completo por todo o leste europeu,
dos Balcãs para trás. Na realidade, falando principalmente da Polônia, que era um país maior do que é hoje, que a Polônia, naquele momento, era um corredor, era um corredor vital para a União Soviética, certo? Então, você tem um momento muito interessante de dois polos muito fortes. Eu tinha um polo capitalista e um polo socialista. Esses dois polos lutavam, brigavam para saber quem era cada um deles, né? Quem dominava cada vez mais países. Esse é um ponto muito importante da discussão, porque isso faz com que você entenda o momento que golpes e contragolpes aconteceram ao redor do mundo, certo? O Brasil não foi um dos poucos felizardos a ter golpe, não. Praticamente toda a América Latina, cheia de caudilhos, né, tiveram vários golpes de Estado. Vários lugares da América Latina, certo? Aqui do Brasil até o México, você vai ter exemplos de golpes de Estado ou de influência forte de um dos dois polos, seja os Estados Unidos, seja a União Soviética. É muito interessante, quem acompanha o Fernando Gabeira aqui, talvez seja o esquerdista mais lúcido que eles tenham, certo? O Fernando Gabeira ele diz uma frase muito interessante, ele diz que a ideia socialista nesse momento não brigava para ter uma democracia. A última coisa que eles queriam era ter uma democracia, eles queriam ter a ditadura do proletariado. Era esse o objetivo central, né? Não brigava democracia por ditadura, era ditadura por ditadura. O que os militares fizeram, na minha visão, e aí tem vários erros estratégicos de quem defende a liberdade, de forma geral. Primeiro foi a invasão, o contragolpe, ok, 64, 67, naquele momento talvez uma necessidade, talvez um momento de aposta, talvez um momento de segurar a onda, porque o que vinha de lá era muito pior. E em 67, aí você tem várias passagens, e recomendo demais também ler um pouco mais da biografia do Castelo Branco, né, do general Castelo Branco, que Roberto Campos, em várias passagens, disse que era o político mais genial que ele já tinha conhecido, os homens mais inteligentes que ele conheceu, né? Dentro da literatura que trata sobre o general Castelo Branco, ele fala em vários momentos que o objetivo dele era devolver o poder para o Brasil em 67. Já havia tido controle, prenderam quase todos que estavam em células terroristas naquele momento, né? Houve uma prisão quase generalizada disso, conseguiram segurar o regime, torturaram em uma qualidade muito menor, não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que, de fato, houve tortura, sim, mas numa quantidade muito menor que houve depois de 67. Seguiram nesse momento, né? Seguiram nesse momento para isso, e esse momento dizem, né? Lord Acton tem uma frase que eu gosto muito que diz que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas que poder dá gosto, é interessante você estar lá. Você começa a comandar, ter força para isso. Então, aconteceu uma coisa importante aqui. Em 64 houve nova Constituição, houve uma mudança institucional violenta em três anos, houve criação de várias porcarias, tá? BNDES, Banco Central, FGTS, tudo isso foi criado nessa época, inclusive por um cara que eu adoro, que é o Roberto Campos, né, que foi o grande planejador como ministro do Planejamento que criou tudo isso. Alguns têm justificativa, algumas foram destruídas. Correção monetária também foi criada por ele. Inclusive, meu artigo da semana passada era falando de boas intenções, que políticas não podem ser medidas por suas boas intenções, mas sim pelos seus resultados. Mas aqui, 64, contra-golpe, 67, Constituição. Aí aqui mais um golpe dentro do golpe, certo? Que a Constituição, a emenda constitucional 69, aí 5, tortura pesada, ditadura escancarada, certo? Nesse momento aqui você abre a porrada mesmo contra quem é opositor, começa a ter uma série de prisões políticas. Aí alguém pode questionar para mim, Rodrigo, mas mata muito menos, se matou muito pouco na ditadura militar. Se matou, cara. Se matasse um inocente, está errado. Não tem ditadura boa. Toda ditadura é ruim. Ela precisa acabar o mais rápido possível. É a solução. Para quem está de longe, soluções autoritárias sempre parecem mais fáceis. Ou seja, eu tenho uma pessoa que vai mandar, que vai determinar, vai centralizar o poder. Pô, é a solução mais rápida. Você resolve o problema do Brasil. Não resolveu. Passou 21 anos no poder. Durante o período militar, foi o período de maior expansão da história do Brasil em termos estatais. Nunca se criou tanto estatal, salvo, né, até o governo Dilma, nunca se criou tanto estatal durante o regime militar. Ou seja, não é um exemplo, né, baseado no que se defende hoje, das ideias de liberdade tão bem defendidas hoje pelos militares, né, formados hoje. Então, aqui na sequência, ó, só para retomar de novo. 1824, 1891, 1934, 1937, 1967, 1969, 1988. A carta de Papai Noel. Certo? Vamos ter um problema. Sente aí, querido. Pode sentar, tenho certeza que o pessoal não vai se incomodar. Tá? Você se incomoda? Se incomodasse agora depois dessa, né? Tá? Com licença, pessoal. Um brinde a vocês todos aqui. Obrigado pela gentileza.
Vamos lá. Em 1985, a gente começa a fazer uma abertura política antes de fazer uma abertura econômica. Vamos lá, nós erramos na saída, estamos errando no fim. Ao invés da gente fazer a abertura econômica, junto com a abertura política, nós fizemos a abertura política e deixamos de lado a abertura econômica. Nesse momento, as grandes mentiras do governo de esquerda, mundiais, em especial o grande exemplo mundial de socialismo era a União Soviética, parecia que aquilo tinha como dar certo. Mises tinha dito lá em 1923 que era impossível, porque o cálculo econômico destrói qualquer possibilidade de socialismo, ou seja, preço é um referencial e eu preciso ter preço para definir como é que as pessoas vão fazer as suas escolhas. Né? Em 1985, parecia que aquela porcaria chamada União Soviética, aquele regime ditatorial que matou 100 milhões de pessoas, parecia que aquilo ali, né, 100 milhões total dos soviéticos, né, União Soviética com uns 30, parecia que aquilo ali poderia dar certo. Nós tivemos um azar imenso em termos de história, que a nossa Constituição, e aí o que o Roberto Campos passou a chamar de constitucionalite. Alguém ouviu a expressão constitucionalite? Essa é a expressão que decai a todo burocrata político brasileiro. A solução dos problemas está em fazer mais leis, né? Ou então fazer mais constituições, ou então fazer mais regramentos jurídicos. Não deu certo porque não fizemos a lei certa. É isso que se pensa em relação a esse funcionamento. Então a gente tem um azar imenso que em 88, antes de chegar na abertura do Brasil, antes de chegar à queda do Muro de Berlim, nós criamos a nossa Constituição. Ou seja, o marco histórico que Francisco Fukuyama escreveu claramente dizendo é o fim da história, ou seja, a democracia liberal, né, o regime capitalista é o fim da história, só aconteceu um ano depois da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição confusa, maluca, com uma série de problemas que dá muito, dá demais, né, tem inúmeros de direitos, né, o livro do meu amigo Bruno Gachá, inclusive é Direitos Máximos, Deveres Mínimos, certo? Que é um festival de privilégios que o Brasil tem, e esses privilégios são estabelecidos como, por exemplo, né, em estabelecer que a gente vai ter petróleo, né, como uma grande coisa importante na nossa Constituição. Vou comentar um pouco mais sobre isso. Roberto Campos chamava a nossa Constituição de inflacionária. Ou seja, é uma Constituição que não se paga. Eu já falei isso mais de uma vez, mas o Estado se financia de três formas, né? Tributos, né, essa coisa que a gente é roubado, né? Imposto é roubo, sempre será, certo? Tributos, né? Impostos de forma geral, impostos, contribuição social e tudo isso. A segunda forma, e agora eu recebo tributos, né? FUNSA, né? Recebe dinheiro roubado. Né? A segunda hipótese são empréstimos, certo? Ou seja, investimento externo, você pode ter empréstimo para isso, você vai pagar taxas para isso, aqui é a taxa Selic, que diz o custo desse dinheiro. E a terceira forma é a inflação, ou seja, se eu não consigo me custear com tributos, não consigo me custear com empréstimos, a forma que eu vou fazer isso é Ciro Gomes, né? Lá Ciro Gomes, eu pinto a moeda e taco pau a gastar dinheiro que não tem lastro nenhum. Como ele não tem lastro nenhum, o poder de compra da moeda vai se perder, ou seja, as pessoas vão perder o seu poder de compra para determinados produtos. Eu vou precisar de muito mais dinheiros para comprar essa garrafa de vinho que eu estou bebendo agora, certo? Essa é a lógica inflacionária. Quem é que viveu hiperinflação? Quem é que lembra que a maquininha, quem é que lembra, chegou a ver, né, acordou pensando, eu vou chamar o pessoal que viveu mais velho, o Lincoln lembra, né, Lincoln? Você lembra a maquininha que corrigia o preço de manhã, corrigia à tarde e corrigia à noite? O Brasil, Ítalo, chegou a corrigir preços 3 vezes, 4 vezes ao dia. Porque se você não fizesse isso, você quebrava. Era essa a razão para fazer isso, porque você tinha que atualizar o preço da moeda. O Brasil, ao invés de brigar contra isso, ele usou uma ideia do Roberto Campos para resolver isso, chamada de correção monetária. Ou seja, ele começou a indexar o salário com a inflação. E a bola de neve ficou gigantesca, até o Brasil finalmente fazer o que é certo, cortar gasto, limitar o poder do Estado, limitar o tamanho do Estado e não permitir que o Estado inflacionasse, como ele fazia. Já o Antônio Paim, está vivo ainda até hoje, chama a Constituição de Estado inflacionário, ou seja, Keynes defende que a ideia de inflação, de expansão monetária, é necessária em épocas de crise para despertar o espírito animal dos empreendedores. Keynes entende isso, é esse o objetivo dele. Só que isso, em tese, pela perspectiva do Keynes, eu vou ter expansão monetária e, por consequência, eu vou ter crescimento econômico. É esse o pensamento dele, ou seja, imediatamente eu vou ter isso. Só que aconteceu o inverso. No caso do Keynes. No caso que o Keynes defendia. Houve alta expansão monetária e houve recessão, ou seja, o Brasil começou a entrar em crise. Né? Você teve alta inflação e
recessão, ou seja, o Brasil decresceu. Então você tem isso que aconteceu, que é o contrário de toda a base da teoria keynesiana. Dentro dessa perspectiva, pessoal, a nossa Constituição ela começa a gerar uma série de direitos que são impagáveis. Alguém já falou da teoria da reserva do possível? Alguém já vai falar dessa teoria? Teoria da reserva do possível? Quando você estuda no direito a teoria da reserva do possível, ele diz o seguinte, ó, qual é o princípio base da economia? Recursos são escassos, necessidades são finitas, né? Essa é a base da economia, ou seja, conceito, se eu fosse resumir a economia em uma palavra, escassez. Uma frase é recursos são escassos, necessidades são infinitas. Lá na Alemanha, que é onde surgiu a teoria da reserva do possível, foi dito para um aluno de odontologia que esse aluno de odontologia não podia cursar, porque só tinha 30 vagas, na 31ª não seria possível. Recursos são escassos, necessidades são infinitas, certo? No Brasil, traduziu assim, ó. Olha como traduziram para o Brasil. A nossa Constituição ela é programática. Ela vai começar a dar esse exemplo. A Constituição é programática. Ela tem muita vontade de ser. Ela quer o ideal. Então, eles vão traduzir assim. Recursos são escassos. Necessidades são infinitas. Por enquanto. Uma hora a gente vai ser rico. E vai conseguir pagar. Cara, se você ler a teoria que o pessoal traduz, eles traduzem desse jeito. Né? Indo de encontro a tudo aquilo que foi estabelecido em princípios básicos econômicos. Né? O Thomas Sowell diz que a primeira regra da economia é a escassez. E diz que a primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia. Né? É exatamente como Thomas Sowell apresenta isso. E começam a trazer o seguinte, ó, a nossa Constituição começa a dar direitos. Certo? Os direitos sociais, que são aqueles baseados lá nas constituições que eu falei, do México, da União Soviética e da Alemanha, República de Weimar, Constituição que foi usada por Hitler, certo? Toda a base constitucional que Carl Schmitt falou era a Constituição de Weimar, ela vai começar a trazer esses direitos. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade e a infância. Tudo isso aqui são direitos sociais. Na nossa Constituição se pensou que deveria ter sido colocado aqui que são direitos sociais também a felicidade. Não era a busca da felicidade não, tá, pessoal? Era ser feliz mesmo. Se você fosse triste, você estava descumprindo direito. Tá? Nessa previsão aqui, ele não disse qual era a educação, qual era a saúde, qual era a alimentação. Nada disso foi dito. Ou seja, qual saúde? Qual limite? Qual teto? Até onde nós, brasileiros, estamos dispostos a pagar uma pessoa em detrimento de todas as outras? Certo? Porque, enfim, a ideia constitucional é gerir recursos públicos, né? Recursos dos pagadores de impostos. E é tão sério isso, se demonstra no salário mínimo. Quem acredita aqui que o salário mínimo é uma coisa boa? Maria, eu estou em casa, né? Não, porque o salário mínimo parece uma coisa ótima, né? O salário mínimo da gente permite, ó, que as pessoas tenham capazes de atender às necessidades vitais básicas e a necessidade de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, reajuste periódico que preserve o poder aquisitivo, sendo vetado sua vinculação para qualquer fim. Pessoal, se a gente tivesse esse salário mínimo aí que eles estão dizendo, teria mais ou menos desemprego. A lógica do salário mínimo é a lógica de entrada. Se eu gosto tanto do salário mínimo, Gito, por que ele não é 5 mil reais? Por que não é 10 mil? Não é tão bom, não é tão fantástico, não é tão bom para as pessoas? Por que o salário mínimo não é 10 mil reais? Porque alguém tem que pagar. Ou seja, as pessoas não produzem, em geral, 10 mil reais. Nem 5 mil reais. Poderia ser, né? A Venezuela está fazendo isso, né? Ele perguntou aqui por que não deixa todo mundo milionário. Diz que a Venezuela está nesse papel, deixar todo mundo milionário. Certo? Deu errado, né? Não deu certo, né? O Leandro Narlock, meu amigo Leandro Narlock, é o seguinte, é aquele carimbo assim, né? Deixar todo mundo milionário. A plaquinha, né? Não vai dar certo. Que é exatamente o que acontece na Venezuela. O salário mínimo é a barreira de entrada, certo? Ou seja, quanto mais alto o salário mínimo, mais gente está fora do mercado de trabalho. Se você pensar no interior do Nordeste, que não tem capacidade de pagar 2 mil reais, certo? Não tem capacidade de pagar o salário mínimo que é 2 mil reais. Alguém deve estar pensando, não, o salário mínimo é 2 mil reais, não. É 990 e quanto agora? 998, não é 2 mil reais, não. É 2 mil reais. Para o empregador aqui, o empregador Lincoln aqui, ele paga, se ele paga um salário, 2 mil reais aqui, ele paga 4. Se paga 4, paga 8. O encargo em cima da folha de pagamento do Brasil é absurdo. É para gerar desemprego. Parece que o negócio foi feito para dar errado. Certo? Então, assim,
Até o Paulo Guedes falou, né? Que disseram, vamos fazer a contribuição sobre o Marco Sintra, o secretário, vamos fazer a contribuição sobre a movimentação financeira, criar um novo tributo. O Paulo Guedes, nós somos liberais, nós não criamos novo tributo, a gente substitui, a gente troca, mas a gente não cria novo tributo, não. Certo? Então, essa perspectiva aqui, que tem por objetivo proteger os trabalhadores, na realidade, ele faz mal aos trabalhadores. Não tem nada que faça mais mal ao trabalhador do que essa Constituição, em especial o artigo 6º, 7º, a CLT. Certo? São 3 coisas que deveriam ser revogadas imediatamente, o mais rápido possível. Eu falo isso quando eu vou debater direito do trabalho, né? O pessoal fica louco, né? Eu abro dizendo isso, né? Pessoal, vamos falar sobre. Amanhã eu vou falar sobre reforma trabalhista no debate do povo. A primeira coisa que eu vou falar é isso. Certo? Vai ser super divertido. Não. Eu queria só fazer uma observação com relação a salário ser alto ou baixo. Minha percepção é o seguinte, pelo volume que o governo, eu trabalho dentro do governo, mas pelo volume que o governo arrecada, ele é o que mais menos paga ao seu empregado. Pela quantidade de receita que ele puxa da população, ele é um péssimo pagador. Graças a Deus, né? Porque se ele pagasse mais do que ele paga, porque a média é absurda. Você pega uma empresa pequena, porte, o salário mínimo é muito alto. A gente tem a concepção de que aquela empresa paga mal. A gente tem aquela visão do jovem de ser funcionário público, né? Porque o Estado paga bem. Não, ele não paga bem. Tem algumas carreiras que a gente entra com termos visionários, né? Que hoje, mas em regra, o Estado Paga. O Estado paga bem. Para a média brasileira, o Estado paga extremamente bem. É porque a gente tem que pontuar o Brasil. Só um pouquinho, Cláudio. A gente tem que pontuar o Brasil. É engraçado isso, né? Aí eu falo assim, a média do Brasil em geral, servidor público federal ganha acima de 10 mil reais. Média. Certo? Em média, se ganha acima de 10 mil reais. 10 mil reais. Não, estou explicando quem ganha. Eu estou aqui no ganho. Eu não estou aqui no arrecado, eu estou no ganho. Eu estou falando do ganho. Ou seja, o salário dele é absurdo. Como o Estado não produz nada, você tem 2 problemas aí. O Estado não produz nada. Quem produz é a Cláudia. Quem produz é o empreendedor. O Estado não produz nada. Certo? Zero. Então é muito pior. Porque o Estado ele arrecada tirando da iniciativa privada. Porque ele não produz nada. Ou seja, tem 2 problemas. Ele tanto arrecada tirando da iniciativa privada, como ele paga muito bem ao seu funcionário. Porque, em comparação com a iniciativa privada, o pagamento é a média, estou falando federal. A média é acima de 10 mil. Acima de 10 mil reais, hoje eu estou 1% da população mais rica do país. Assim, o problema é que muitas vezes quando eu falo assim, 10 mil reais. Para quem está na classe alta, média alta, 10 mil reais parece pouco. Para a média do Brasil, é absurdamente rico em termos de renda. Certo? É 1%. Então é só para entender um pouco de perspectiva. Não, não é um erro, é um fato. É um fato. Você tem o seguinte, se eu tenho um salário, minha empresa paga um salário que é a metade disso, sei lá, média, 5 mil reais. Aí você vai ter vários outros problemas. Para eu conseguir diminuir o salário, diminuir impostos, eu preciso diminuir o custo do Estado. Ou seja, eu preciso diminuir quanto o Estado arrecada. Para eu fazer isso é uma coisa que tem link com a outra. Ou seja, não, dentro... Cara, objetivamente ele paga. Não há muita discussão em relação a isso. Objetivamente ele paga. Ou seja, o desembolso que sai do contra-cheque do cara é mais alto que o dos outros. É fato. Isso é um número, dado. Entendeu? Cara, você tem um problema. Eu posso até entrar nisso. Eu estou me segurando para entrar nisso. Mas se eu pensar no orçamento brasileiro, só 52% do orçamento brasileiro hoje vai para a Previdência. Começando a brincadeira. Ó. 52% do orçamento total
do que o Brasil arrecada é pago para a Previdência. Se eu ficar só no servidor público, que é onde está o pior problema, porque percentualmente é muito pior problema do que o regime geral, que é muito desigual, você tem que resolver esse problema para ontem, não é para hoje não. Você precisa resolver isso, ou seja, eu preciso começar a cortar gastos aqui para eu conseguir diminuir o tamanho do Estado, não tem jeito. Então você tem um problema orçamentário muito sério para isso. E o problema do orçamento tem dois, né? Tem dois problemas do orçamento. É a questão da velocidade que aumenta a Previdência, é muito rápido, e da velocidade que aumenta a dívida pública. Então eu estou com velocidade de aumento absurdo, que eu preciso estancar ontem, né? Hoje, senão não vou conseguir baixar. Senão o tamanho do Estado vai ser gigantesco. E óbvio que quando o Estado arrecada muito, o incentivo dele maior é pagar mais seu funcionário. Tem jeito. Se eu tenho muita arrecadação, sobe o salário. O Rio de Janeiro fez isso. Né? O Rio de Janeiro, a hora que ele aumentou a arrecadação, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o salário dos funcionários. Só que aí o que aconteceu? O nível administrativo dele foi para o espaço. Destruiu. Entendeu? Voltando aqui. Pessoal, a nossa Constituição ela determina monopólios. Entre eles, monopólios constitucionais. O pessoal diz, não há monopólio mais do petróleo. Certo? Está bem aqui, ó. Artigo 177 da Constituição. As pesquisas e lavras da jazida de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos são monopólio. Tá? Está previsto lá no artigo 177 da Constituição. Esse artigo 177 ele permite, em alguns regimes, que haja a possibilidade de concessão para a iniciativa privada. Só que hoje, 98% da exploração de petróleo está com a Petrobras. Para quem entende a cadeia, né? A cadeia de petróleo ele começa com exploração, extração, refinaria e distribuição. Ou seja, eu tenho quatro fases da cadeia de petróleo. Hoje o Brasil controla a exploração quase toda, que é caríssima, a mais cara de todos. Ele controla a ideia de extração, quase toda. E ele der a ideia exploração, extração, que mais eu falei, refinaria, né? Aí refinaria não controla nada, tem que trabalhar para fora para depois voltar. É triste. E depois distribuição, tem 3 empresas que fazem, além da Petrobras. O Paulo Guedes foi muito feliz quando ele disse uma frase, que o Brasil tem 6 empreiteiras. Alguém lembra da frase? 6 empreiteiras, 4 bancos, uma empresa de petróleo e 200 milhões de patos. Que é exatamente esse exemplo aqui. É tão estranho estar na Constituição petróleo que você imaginar que em 1824 era para estar na nossa Constituição lenha. Certo? Era para estar na nossa Constituição outro bem vegetal para isso. Certo? Outro bem mineral para isso, que é um negócio ridículo. Países subdesenvolvidos têm fetiches com matérias-primas embaixo da terra. Matéria-prima embaixo da terra, ela não gera qualquer riqueza. O que gera riqueza é quando ela vai para a bomba, quando ela vai ser entregue para a população. O Brasil já teve, até um dia desse, qual era o que o Bolsonaro falava na campanha? O grafeno. Nióbio, grafeno. Né? Depois foi o petróleo, depois foi as areias, não sei o quê. O Brasil já teve de tudo. Até a ideia do petróleo é nosso. E é engraçado, né, que esse negócio do petróleo nosso ele tem uma consequência clara. O petróleo é nosso quando ele dá prejuízo. Ele não é nosso quando ele dá lucro. Tá? De forma geral, se você pensar dessa forma, toda e qualquer empresa pública, nós somos proprietários dela quando ela dá prejuízo. Nós só somos sócios dela quando ela dá prejuízo. Essas empresas são pagas por todos os brasileiros porque a garantia somos nós. Quando dá lucro, quem são os maiores beneficiados? Os políticos, certo? Quem são os maiores beneficiados? Até porque não qualquer político, né? Os políticos estão no conselho administrativo das empresas que recebem grandes boladas para estarem nesse local. Tá? Outro monopólio constitucional ridículo é a moeda. Vixe Maria, polêmica aqui agora, né? Monopólio constitucional é a moeda. O Satoshi Nakamoto, quando escreveu sobre Bitcoin, ele falou exatamente que o objetivo dele era tirar a moeda do controle do Estado. Ou seja, permitir que as pessoas pudessem ter outro meio de transação que não fossem moedas inflacionárias. É engraçado porque o Banco Central ele é algo recente em termos históricos, né? O Fed americano, que é o grande exemplo do Banco Central, ele começa em 1913. O Banco Central do Brasil começa em 1977. São bancos extremamente jovens para justificar como nada aconteceu antes dele. Na realidade, o período de maior riqueza da história da humanidade aconteceu no século XIX. Não havia Banco Central e praticamente $1 que você comprava um determinado produto no começo do século XIX era o mesmo dólar que você comprava o produto no final do século XIX. No século XX, aí você pode ler um livrinho do Hoffman muito interessante, chamado O que o governo fez com o nosso dinheiro, explicando as consequências de um banco de resgate. Ou seja, os bancos podem destruir a economia de forma geral, porque vai ter sempre alguém resgatando, sempre alguém garantindo. E, mais uma vez, não é o Banco Central que garante, são todos os brasileiros. Nós garantimos que o Banco Central funcione daquela forma.
Outra ideia absurda é a ideia de concessão e permissão. Alguém já ouviu falar um negócio sobre titular de direitos? Alguém já ouviu a expressão? O município é titular de direito, o Estado é titular de direito, a União é titular de direito. Já ouviram disso? O município é titular do direito de água. Companhia de Águas e Esgotos do Brasil, o titular é do município para saneamento básico. O Estado é titular de direito para energia elétrica, distribuição de energia elétrica. A União é titular para portos e aeroportos. Ou seja, há uma presunção que só quem pode fazer aquilo é o Estado. Certo? A iniciativa privada só pode fazer se o Estado conceder. Ou seja, a ideia de ter o carimbo para que alguém possa fazer algo. A ideia de ter autorização para que alguém possa fazer algo. Nessa ideia de titular, você perde a liberdade de iniciativa. Por quê? Porque se o Estado não autoriza, você não pode criar determinada empresa e determinada concorrência. É estranho, né? O Brasil está agora com MP do saneamento básico, que é a MP que está tramitando agora no Congresso. E essa MP ela traz a ideia da possibilidade de empresas concorrerem. Absurdo, né? Tem que fazer um MP para dar a possibilidade de empresas concorrerem. Porque no Ceará, que é estranho, o titular do serviço de água é o município. Mas quem é dono da empresa de água e esgoto? Isso acontece em praticamente todos os estados do país. As empresas de água, esgoto e saneamento básico estão lá. E sabe o que é mais incrível? Que empresas monopolistas dão prejuízo. Ou seja, só tem essa empresa que fornece. É a única que entrega água e esgoto. E mesmo assim ela dá prejuízo. Quando eu debato com meu amigo Plínio Bortolotti, lá no Debates do Povo, ele disse que água e esgoto devem ficar com o Estado, porque só assim vai chegar água e esgoto nas pessoas. Pessoal, a CAGES deve ter mais de 70 anos. Sabe quanto é a cobertura de esgoto do estado do Ceará? 25%. Hoje, 25%. Tá? Ou seja, deu errado, cara. Não funcionou. Certo? A solução não é essa. Nós precisamos acabar urgentemente com o sistema de concessão e permissão. Tá? E, obviamente, você acaba tendo um controle absurdo por parte do Estado para isso. Pode falar, Renato. Cara, o problema do Brasil... Por que o Brasil... Vamos lá. Vamos ficar em banco antes de falar de petróleo. O Brasil tem 4 bancos, certo? Praticamente 4 bancos. Será que o Citibank não é mais rico que a Caixa Econômica? Será? Será, sei lá, Bank of Boston, Bank of America, não tem mais dinheiro do que o Bradesco? Por que esses bancos não estão no Brasil, bicho? Por que o Citibank foi embora? Certo? Qual é a razão do Banco de Boston não estar mais aqui? Qual o motivo para isso? O marco regulatório brasileiro para bancos é um caos. Eu quero montar um banco do Brasil. Qual é a regra? Não sei. Ser amigo do rei. A regra é ser amigo do rei. Inclusive, muito silenciosamente, agora o Bolsonaro, nessa história de... Todo mundo já vai falar de a ideia de desinformação, já vai falar de desinformação contra a inteligência. Alguém já vai falar disso? Você dá um sinal de fumaça, né? Você joga o sinal de fumaça para o lado, começa a dizer que o Mourão é ruim, não presta, não sei o quê. Aí aprovaram o MP agora, que é uma legislação agora, legislação complementar agora, que seria muito ruim para os bancos. Vai ser ruim para os bancos, porque tudo aquilo que dá concorrência é ruim para o player que está no mercado, pessoal. Nenhum player que está estabelecido no mercado gosta de concorrência. Quem gosta de concorrência somos nós, adoramos concorrência. Mas player constituído no mercado detesta concorrência. O que é que foi criado agora, Renato? Foi criada uma sociedade simples de crédito. Ou seja, pequenas instituições vão poder fazer empréstimo. Eu vou começar a criar, de fato, microcrédito, que é o que o Banco do Nordeste mente há 80 anos dizendo que vai fazer e nunca fez. Certo? Se você um dia for fazer empréstimo para mim, discordando do meu presidente, para mim o Banco do Nordeste, ele não é só privatizável, ele é acabável, o mais rápido possível. Certo? De ser disseminado e um monte de possibilidades para isso, que é a ideia do sistema de microcrédito. Pequenas instituições fazendo isso. Tem um cara que ganhou o Nobel da Paz com isso. Senão eu recomendo demais o livro dele, Mohamed Yunus. Ele ganha o Prêmio Nobel da Paz fazendo microcrédito na Índia e na África do Sul. Ele ganha o Nobel da Paz com isso, com pequenos créditos para mulheres. Ou seja, eu permito empréstimos pequenininhos para várias pessoas para isso de forma descentralizada. O Banco do Nordeste é igual ao Denox, certo? Ele tem por objetivo fazer microcrédito, não fez. O Denox tem o objetivo de acabar com a seca, não fez, certo?
E se fizer, eu não vejo muito incentivo para fazer, né? Eu já falei sobre isso, não vou voltar aqui agora. O sistema microcrédito funciona com pequenas instituições e não com instituições gigantes, que deu errado até hoje. A minha irmã é do Banco Nordeste, toda vez que ela fala isso, ela fica mega chateada comigo, certo? Mas voltando ao petróleo. O petróleo, o mesmo problema que eu tenho para banco, Renato, eu tenho para petróleo. O marco regulatório do petróleo é horrível. Você acha que a ExxonMobil, a Esso, como a gente conheceu, não está mais... Você vê posto Esso aqui? Posto Texaco? Quando eu era criança, só o que tinha no estado do Ceará, no Brasil, era Texaco, Esso. Cadê esse povo? Esse povo é riquíssimo, pô. São as maiores empresas do mundo. Por que esses caras não estão aqui? Certo? Porque essas empresas foram expulsas do Brasil. Na realidade, nós tratamos o investidor externo como se fosse um para da sociedade. E o pessoal disse, pô, estou dando meu dinheiro, investindo meu recurso aí, vocês não me querem, vamos embora. Certo? Tinha, não. Praticamente Dilma para cá. Lula 2 para cá, você começa a ter uma destruição completa do marco regulatório do petróleo. Certo? Que o FHC tenta abrir, não consegue, porque a pressão da Petrobras é enorme. Tem um negócio na Public Choice, que é uma escola de economia, que fala que minorias organizadas têm muito mais força do que maioria desorganizadas, viu, mãe? Por exemplo, uma reforma da Previdência. Você está só atrapalhando, né? Uma reforma da Previdência, pobre da Mila. Uma reforma da Previdência, certo? Estou brincando, pode conversar. Uma reforma da Previdência, ela é muito útil para o Brasil. Quem são os maiores prejudicados com a reforma da Previdência? De longe, servidor público. Não tem quem vai ser mais prejudicado com a reforma da Previdência do servidor público. Mas a maioria da população não é servidora pública. Por que então a maioria da população não consegue ter um poder de pressão maior do que os servidores públicos? Porque eles são muito mais desorganizados, difusos do que essa pequena maioria. Mesmo a loja da Petrobras. Há um lobby muito forte para isso. Agora, por exemplo, que pediram para falar sobre a MP da Liberdade Econômica, certo? Ela vai acabar com o alvará para baixo risco. Olha que legal. Vai acabar com o alvará para baixo risco. Lindo, até a tua empresa não vai precisar mais ter alvará, Claudinha. Certo? Ou seja, a maioria das empresas, a minha mãe, a da Cláudia, certo? A da Sônia, que só revende, não vai ter baixo risco mais, não vai ter necessidade de alvará mais. Bicho, isso é uma mudança de mentalidade absurda. Você quebra autorizações legais para funcionar. Você acha que não vai ter reação? Vai. Eu vou até dar o nome, Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Certo? Vão vir com gosto de gás. Foi agora, 4h30 da tarde, lindo. Entendeu? Beneficia. E uma coisa que eu não entendi é porque a MP fala de negócio de baixo risco, só que startups são um negócio de altíssimo risco. Não. Peraí. Explicar baixo risco. Baixo risco não é o risco que você corre. Aqui, por favor. Baixo risco não é o risco que você corre no seu empreendimento. Ou seja, eu vou investir negócio. Baixo risco significa que você não vai causar risco a terceiros. Por exemplo, o Lincoln, viu, Lincoln? Vai ter que estar alvará, tá? Porque você não é baixo risco. Quem trabalha com alimentação não é baixo risco, é alto risco. Médio risco. Oi? A área de saúde é alto risco, é médio risco em alguns casos, alto risco. Posto de gasolina, certo? São situações que você tem um risco maior. Mas, por exemplo, imobiliária, revenda de azulejo, cerâmica, loja de roupa, né? Ou então empresa de consultoria financeira, tudo isso é baixo risco. Tá? Tudo isso não tem risco para os outros. O baixo risco não é a condição de arriscar, ou seja, colocar dinheiro no negócio. O baixo risco é sobre o que você faz dentro da sua atividade. É o potencial risco. Por exemplo, o Lincoln é alto risco, por quê? Né? O Ícaro também é alto risco, porque ele trabalha com pastel, certo? Pastel é alimento, alimento é médio risco. Você está tendo um custo sanitário maior do que o meu escritório de advocacia, que não tem custo sanitário, entendeu? Isso vai valer para todo mundo, legislação federal, de cima para baixo, ou seja, não poderá ter mais qualquer, para baixo risco, não poderá ter mais qualquer proibição para isso. Nem governo, nem município, para baixo risco. Não vai ter mais. Falta o risco é para o município. Ele paga alvará.
Não, tem isso não. É propriedade privada. É uma pegadinha. Propriedade privada. A lei fala propriedade privada. Ou com propriedades autorizadas consensualmente com o terceiro. O aluguel é o quê? Foi gol, pô. É porque foi discreta. Foi gol. Trabalhamos muito para dar certo aquilo ali. Viu? Pode falar, Marcelo. 90%. É lindo, né, pô? É lindo, porque é o seguinte, pessoal. Imagine a desnecessidade de alguém vai montar. Você é um startup. É um cara que não sabe se vai dar certo o diabo do negócio. É um negócio que, em geral, você está criando sem ninguém saber se presta ou se não presta. Pode dar muito certo e tem de 90% dos casos dá muito errado. Certo? Ou seja, você tem que ter toda a estrutura financeira para conseguir ter autorização legal para funcionar. É de uma imbecilidade tremenda. É exatamente quebrar isso. Eu falei sobre o MP. Vou já voltar aqui, só terminar aqui meu ponto. Rapidinho. Pessoal, algumas coisas que foi trazidas na Constituição. A saúde é direito de todos, dever do Estado. Não é o tratamento de saúde, não, pessoal. É ser saudável, tá? Você ficar doente é proibido, segundo a Constituição. Entendeu? É um absurdo, né? Porque não é o tratamento de saúde, nem é qual o tratamento de saúde. Até quando eu vou? Até quando eu vou? Eu tenho um paciente em São Paulo que é o paciente de R$1 milhão. Todo mês esse cara custa para São Paulo R$1 milhão. Todo mundo sabe o que é trade-off? Vou falar essa expressão, trade-off. Pessoal, se você está aqui, você não está ali, certo? Né? Que se você tem uma namorada, você não tem outro namorado, não é verdade? Que é isso? A Sônia se entrega, porque o marido dela só vive viajando agora. Se entregar, Sônia. Tá? Nessa história, fica vermelha não, Sônia. Nessa história do tratamento de saúde. Nessa história do tratamento de saúde, é qual o tratamento de saúde? Se eu dou 1 milhão para um usuário, significa que outros usuários não terão 1 milhão. Certo? Eu tiro 1 milhão do orçamento para beneficiar um em detrimento de todos. A mesma lógica que é da educação. E da educação ainda é o ponto do homeschooling, né? Que o STF disse genialmente que não é proibido. Como assim é proibido, pô? Não tem nenhuma lei dizendo que é proibido, não tem ninguém dizendo que é proibido. Não tem Constituição, não tem legislação infraconstitucional, ninguém que diz que é proibido. Que é uma regrinha antiga do direito, mas é muito antiga, que diz que aquilo que não é proibido é permitido. Ou seja, a gente pode fazer tudo que o Leone falava de liberdade dentro da lei. Nesses parâmetros eu posso fazer o que eu quiser. Que é exatamente o que o STF foi dizer, não, no homeschooling mais ou menos. Né? Porque tem que ser regulamentado pelo STF. Certo? Pelo Legislativo. Já tem proposta, inclusive, agora o Bolsonaro mandou um PL para lá. Pessoal, todo mundo acha que a Previdência é algo bom? Quem que acha que Previdência é algo bom? Previdência é algo bom? Algo bom? Previdência é algo bom? É necessária? Alguém sabe quantos séculos tem a Previdência? Assim, em termos históricos? Alguém tem noção? Em termos constitucionais, qual foi a primeira vez que ela foi prevista? Alguém sabe? Constituição de 1917. Ou seja, a Previdência é muito jovem, em termos históricos. Em geral, as pessoas foram criadas ao longo de milênios a entender que a responsabilidade dos mais velhos eram dos filhos. Que era do próprio velho, que em tese ganha muito mais tempo. Né? Eu vou fazer uma piada aqui, é só uma falácia de absurdo, tá? Só para entender. Por que o vampiro sempre é rico, pessoal? Alguém já pensou para pensar? Vampiro sempre é rico. É só falácia de absurdo para entender uma perspectiva. Alguém já... Oi? Hã? Michel Temer é rico. Né? Michel Temer... Mas alguém já parou para pensar por que o vampiro sempre é rico? Porque ele vive mais, pessoal. Ou seja, os juros que você entende... Claro, todo brasileiro entende isso. Eu fico impressionado com isso. Todo brasileiro entende que se eu dever no banco, aqueles juros vai destruir minhas economias. Todo mundo entende isso. É fácil, né? Mas ninguém entende que se eu deixar meus juros rendendo positivamente, talvez não na mesma velocidade, eu vou também fazer o dinheiro trabalhar para mim. Aqui, quando eu pensando no negativo, o dinheiro trabalha contra mim. Mas se eu pensar no positivo, se eu começar a poupar, o dinheiro começa a trabalhar ao meu favor. Se eu vivo mais tempo, eu vou ter mais juros compostos ao meu favor. Essa perspectiva econômica, assim, que o brasileiro entende quando ele deve, mas ele não entende quando ele poupa. Ele não consegue perceber que quando ele poupa, a lógica é parecida. Obviamente, talvez a percepção seja menor, porque os juros para quem deve é muito maior do que os juros para quem poupa. Mas
a lógica dos juros compostos é a mesma. Ela vai funcionar para um lado e vai funcionar para o outro, certo? Que é exatamente por isso, né? Ficando aqui na falácia de absurdo, que os vampiros ganham tanto dinheiro. A Previdência, na realidade, é um sistema quebrado. Todo mundo sabe como funciona a Previdência? Para ficar rapidamente aqui nesse tema. A Mila sabe, né? Professor de Economia, está aqui balançando. Todo mundo sabe que diabo é sistema de partição, de repartição. A Previdência é uma pirâmide que está quebrada hoje, todo dia. A Previdência acorda quebrada, certo? Porque a Previdência, os empregados pagam para quem está já aposentado. Ou seja, se não tiver empregados, se as pessoas começarem a decidir, não vale a pena ter carteira assinada. Pessoal, pessoas que não têm carteira assinada pagam Previdência? É uma burrice pagar Previdência. É um sistema quebrado que provavelmente você não vai receber. Ou seja, no sistema de repartição, esse sistema está quebrado todo dia. Por que é tão importante a mudança para o sistema de capitalização? Porque esse cara vai começar a contribuir para ele. O incentivo para ele contribuir é muito maior, certo? Porque eu estou contribuindo para mim. Eu vou poupar para mim. Eu vou ter um benefício para mim. Esse incentivo vai funcionar muito mais. Por isso que o PT e a turma da esquerda ficam falando todo o tempo de pacto. E até disso que eu estou falando aqui, palestra. Tu fica falando em pacto intergeracional, né? Que é um sistema solidário. Né? No direito, até eu tenho um nome para isso, pessoal do direito, né? Solidariedade tributária. Solidariedade de ser roubado, né? Na prática. Nessa ideia de solidariedade tributária, você paga para outra geração. E esse sistema hoje, como tem menos empregados, que é o que está acontecendo hoje, o nível de produtividade está mais baixo, o Brasil está com a economia em baixa, está ainda pior do que estaria. Então, o nosso nível aqui de 52% tende a ir para 57% no próximo ano, 61% no outro, 70% no outro. Daqui a 20 anos vai estar quebrado o sistema. Solução para isso. O governo vai pagar a Previdência, mas como é que ele vai pagar? Tacando pau e emitir moeda, vai destruir o poder de compra da moeda, que é o pior tributo que existe, que é o tributo inflacionário. Ou seja, é um tributo que não tem qualquer regrinha, certo? O governo faz do jeito que ele quiser para fazer isso funcionar. E a Previdência tem que ter seu cálculo atuarial. É engraçado isso, ó. Seu cálculo atuarial. Alguém tem noção de qual o déficit atual? A gente sabe que é 280 bilhões o déficit nominal. Alguém tem noção do déficit atuarial da Previdência? 3 trilhões de reais. Aí tem gente mais pessimista que fala que é 9. Fala aí, cara. Entendeu? Você começou a entender. Mas você pensa, esse cara ganha mais ou menos fazendo MEI? Vamos lá, no bolso dele. Vamos pensar no bolso desse cara. Isso é uma realidade. Por que ele é MEI? Por que ele prefere ser MEI do que ser empregado, por exemplo? Ele ganha mais ou menos sendo MEI. Vamos lá, tu preferia dar metade, tu ganha, vamos lá, um salário mínimo. Tu preferia botar 2 mil reais no teu bolso ou tu preferia colocar 1.000 para ti e 1.000 para o governo? Preferência temporal, cara. Em geral, as pessoas preferem ter dinheiro. O sistema está quebrado, pô. O sistema precisa ser resolvido. É por isso que o sistema de capitalização é importante. Entenda, previdência é um problema no mundo, não é um problema só do Brasil. Grécia quase quebrou, Portugal quase quebrou. É um problema sério. Por quê? Porque nós investimos muitos recursos para ela. Porque aquilo ali pareceu a solução de todos os problemas. Quando a gente tem uma população jovem, como era o Brasil, certo? Como a gente tem uma população jovem como era o Brasil, era ótimo, porque essa população tinha um nível, uma possibilidade de crescimento muito grande ainda. Certo? Então você tinha um equilíbrio atuarial muito fácil. População jovem, base da pirâmide muito grande, topo da pirâmide muito fino. Você vai ter uma margem de tempo muito grande. É pouca preocupação para isso. Só que o regime tem dois problemas. As pessoas estão morrendo mais velhas e as pessoas que chegam até a idade da aposentadoria, ou seja, quem chega até 65 anos, tende a viver muito mais. Então você tem dois problemas. Os caras costumam ir além dos 65, muito além. Hoje a média é 78, mais ou menos 77. Certo? E quem chega a 65 vai até 83. Então aqui na média eu estou aumentando 6 anos de sobrevida. Tá? Aí tem outro problema. Como a base aqui populacional diminui aqui na base, ou seja, tem menos gente nascendo, você tem outro problema sério acontecendo. Fala. Também tem que a população que ganha mais tende a se aposentar mais cedo. Então é menos tempo contribuindo para o sistema e mais tempo tirando do sistema. É isso, principalmente os servidores públicos. Para ficar. Entendeu? Parece o mal da humanidade, não é não, pessoal. A regra do jogo foi feita para isso. A regra do jogo está errada, tem que ser mudada.
o mais rápido possível, certo? E ainda outro problema, só para ficar aqui, é a assistência. O Brasil hoje paga o mesmo valor de previdência por mesmo valor de assistência, ou seja, o cara que nunca contribuiu um centavo para se aposentar recebe o mesmo salário mínimo do cara que contribuiu 35 anos da vida dele para se aposentar. É por isso do diabo do BPC que o pessoal está reclamando. Você vai receber o BPC menos por quê? Tem que ser menos. Nem que seja R$ 100 a menos, R$ 200 a menos. Mas o cara que nunca contribuiu não pode ter o mesmo benefício que o cara contribuiu. Não tem lógica, você desequilibra ainda o mercado. E ainda tem um detalhe. Na aposentadoria rural, para quem conhece um pouquinho, sabe que é um lugar eivado de fraudes, que quem dá o documento para dizer que alguém é funcionário rural é o sindicato. É fraude atrás de fraude para fazer isso. Então é outro problema sério para isso, certo? A nossa Constituição começa a se meter em cultura. Agora o negócio que eu ainda faço parte, certo? Eu vou ficar no ainda, que eu estou bem chateado com esse negócio, que é o Livres, certo? A ex-presidente Helena Landau, ela foi dizer que deveria intervir na cultura porque as salas de cinema, né? As salas de cinema a sala de cinema estavam de pernas para o ar, né? Só uma pesquisa. Quem aqui já viu de pernas para o ar? Um ou dois? Não, levante sem vergonha, só para fazer uma estatística. Oi? Baixar? Não, eu quero saber se viu, de pernas para o ar. Quem aqui já viu qualquer um dos Vingadores? Qualquer um dos Vingadores. Um ou dois ou três. Nenhum, Ícaro. Um ou dois ou três. Eu também. Né? Só para dar uma média aqui, ou seja, pode ser que com essa pequena amostragem aqui se descubra que o pessoal da sala de cinema não é burro, não, da sala de cinema. Provavelmente as pessoas vão mais para a sala de cinema para ver os Vingadores do que para ver o de pernas para o ar, da Ingrid Guimarães. Entendeu? Aí alguém diz assim, não, mas o Estado precisa definir a cultura, apoiar a cultura. O que é cultura? Certo? Lá os macaquinhos é cultura? Né? Todo mundo sabe que eu estou me referindo aos macaquinhos, né? Eu não vou descrever o que é os macaquinhos, não. Né? Os macaquinhos, assim, na minha visão, não são cultura. Na minha visão, o Estado nunca poderia se meter no que é a definição de cultura, certo? Não cabe a ele, certo? Não cabe a ele nunca fazer isso. O Estado nunca poderia, por exemplo, investir em desporto. Uma das melhores medidas que esse governo fez foi acabar o patrocínio da Caixa Econômica para todos os clubes de futebol. Os dois clubes da Série A, todos os clubes da Série A e da Série B tinham um único patrocinador. Se chamava Caixa Econômica Federal. Amigo, é dinheiro dos outros sendo gasto. Aquilo é público, não é privado, não. Ou seja, não havia incentivo nenhum para aquilo funcionar direito. Não. Patrocinar o Fortaleza sempre é um mérito. Né? Qualquer coisa do Fortaleza é bom. Tá? É outro nível. Não falo de Fortaleza, não. Eu estou ainda me recuperando ainda da lapada ainda. Eu estou me recuperando da lapada. A lapada foi grande. Certo? O Estado vai se meter em ciência e tecnologia. Pessoal, só para ficar em ciência e tecnologia, vocês sabiam que o Brasil teve muitos anos uma lei chamada Lei de Informática, né? Vocês sabem qual o grande computador que o Brasil fez? A Cobra, né? Nunca fez um computador que preste. É uma companhia subsidiária do Banco do Brasil até hoje. Até hoje aquela porcaria existe. Certo? Ou seja, o governo se mexe na comunicação social e ainda diz o seguinte, a propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros. Tu sabe por que eles justificam que a empresa jornalística deve ser privativa de brasileiros? Em nome da segurança nacional. Toda vida que você ouvir proteção à segurança nacional, soberania nacional, interesse nacional, olhe para o seu bolso. Você está sendo roubado nesse momento. Tá? Porque essa é uma justificativa para manter monopólios, para manter interesse. Alguém está se dando muito bem, a população, em geral, está se dando muito mal. Mais uma vez, meio ambiente, que se mexe também, e se mete na família, né? Se mete em casamento, viu? É um negócio complicado demais. Ele chega a dizer assim que o casamento é... Eu acho assim, casamento é a coisa mais privada possível que existe. Não é família, é a coisa mais privada que existe. E você se mete a tal ponto de definir quando pode casar, quem pode casar. Entendeu? Eu tenho vários problemas com isso. Eu não acho que o Estado nunca poderia se meter nisso e há um receio muito grande nisso. Se o Estado pode se meter nisso, por que ele não pode se meter na iniciativa privada para dizer quem pode ou quem não pode casar? É o próximo passo, não tenha dúvida. Certo? De o Estado dizer assim, que a Igreja Católica é obrigada a casar homem com homem, mulher com mulher. O que nunca poderia acontecer. A respeito também da questão da habilitação, né? Não bastasse essa restrição em nome da segurança nacional, aí não é livre iniciativa. Você precisa ter autorização do Congresso Nacional para fazer uma rádio, uma televisão. Não, mas tem um detalhe. Quem dá autorização são os congressistas, certo? Quem tem mais rádio e televisão? Pessoal, na Public Choice fala o seguinte.
As pessoas têm interesse, inclusive os congressistas. As pessoas querem sair do seu estágio de menor bem-estar para seu estágio de maior bem-estar, inclusive os congressistas. Adivinha quem tem mais rádio e televisão? Os congressistas. Se eles autorizam, né? É muito mais barato eu comprar o legislador do que ir para o mercado. Certo? Muito mais fácil fazer isso. Sou eu, até agora. Fala. O quê? Astronomia seria? Zoologia. É o quê? Síndico. Astronomia. Não é astrologia, né? Eu gosto muito do Olavo de Carvalho para brincar com ele, mas eu juro que eu pensei em brincar. Não, rapaz, não tem dinheiro público, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser. A visão dos liberais sobre isso é que não tem dinheiro público, você pode fazer o que você quiser. Então, se você quer rasgar o seu dinheiro, não tem ninguém que tem a ver com isso, não. Acho que tem uma função enorme dentro da física, da astrofísica. Eu estou brincando que eu fiquei só na astrologia aqui, certo? Mas dentro do dinheiro privado, investir com dinheiro privado, mega de boa. O problema é investir dinheiro público para isso. Acabou? Eu só bebi um pedacinho, pede eu ter. Mestrado e doutorado. Eles falam que ganham pouco com a carga excessiva de trabalho. Do bolsista, mestrado e doutorado? É bolsista de mestrado e doutorado. Eles têm uma grande carga de trabalho. Aí falam que querem, Morro de pena. que querem transformar como CLT. Até colocar uma proposta agora sobre isso, em votação. Pode pedir outro vinho para mim, que eu não bebi nada. Vocês beberam todo o vinho. Absurdo. Colocaram em votação. O quê? Pessoal, existem várias soluções para isso. Né? Como é o nome do rapaz lá, do Elon Musk? Elon Musk é alguém da iniciativa privada que dá trabalho com isso. É possível. Não precisa ter uma NASA para isso, não. Nem para ter a base de Alcântara para a gente estar gastando dinheiro com isso, não. Atrapalha. Cara, tem uma série de parcerias que podem ser feitas. Né? Hoje, para quem conhece a Universidade Federal do Ceará, sabe que existem várias iniciativas junto com a engenharia. Né? As engenharias têm trabalhado muito fortemente com empresa privada. Tá? Quem que não gosta de trabalhar com empresa privada são as outros casos. Mas o pessoal da engenharia faz escalado para não ter um monte de ativista lá enchendo o saco deles. Mas fazem. Se você for hoje na turma, tem tudo. Só para finalizar aqui, deixar vocês beberem, tá? Tem alguma coisa que salve na Constituição? Tem. Ela é federativa, ela determina que haja subsidiariedade, ela determina no artigo 5º, ela salva no artigo 5º. Né? Se a Constituição, doutor Juvenal, fosse só o artigo 5º, eu estava feliz com ela. Muito satisfeito com ela. Tá certo? Ela traz a ideia de liberdade econômica, que hoje, eu confesso que, pessoal, estou bebendo aqui em comemoração à MP de liberdade econômica que saiu hoje. Né? Parece pouca coisa, mas é algo que pode revolucionar o Brasil nos próximos anos, a começar com a cidade do Alvará e de autorização estatal para fazer as coisas. Então, assim, vai ser divertidíssimo o que vem por aí, o que está aparecendo por aí. Então, basicamente são isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aqui à disposição. Obrigado. E o regime de capitalização, eles criticam muito o modelo